Então, o termo bacteriologia, ele veio originalmente do grego, devido à palavra chamada de bactério, que significa justamente pequeno bastão. E logia significa estudo. Então, bacteriologia seria o estudo desses pequenos bastões, ou estudo das bactérias. E as bactérias, elas têm como característica principal serem seres unicelulares. Então, diferentemente, por exemplo, dos animais, plantas, fungos e outros tipos de seres, essas bactérias elas são formadas por uma única célula, enquanto que os demais são pluri- ou multicelulares. Em relação ao comprimento, elas vão ter entre cerca de 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro e 2 a 5 micrômetros de comprimento. E essas bactérias, elas apresentam diversas importâncias. E uma delas é o fato de elas pertencerem à nossa microbiota normal. Ou seja, quando nós nascemos, já no momento do parto, se o parto for normal, o indivíduo que acabou de nascer ele já vai adquirir algumas bactérias que estão ali presentes na microbiota vaginal da mãe. Entretanto, com o passar do tempo, ele também vai começar a adquirir bactérias do meio ambiente. E essas bactérias, elas são importantes porque elas vão permitir a formação dessa microbiota. E, portanto, contribuir, por exemplo, para o processo de proteção. Uma vez que essas bactérias elas vão ter a capacidade de impedir a fixação de outras bactérias, incluindo bactérias patogênicas, assim como também elas vão ter a capacidade de permitir a produção de substâncias que são biocidas, microbicidas, na verdade. Então, essas substâncias, consequentemente, vão impedir com que haja colonização de bactérias patogênicas. Então, é sempre interessante manter uma alimentação adequada e um estilo de vida adequado para permitir aí a continuação continuação e sobrevivência dessa nossa microbiota normal, que é saudável. E é interessante ressaltar também que as bactérias, elas geralmente elas vão ter afinidade por partes quentes do corpo, já que elas vão crescer aí numa temperatura de 35, 37 graus Celsius, mas elas podem também crescer em temperaturas maiores e temperaturas menores, tudo irá depender do tipo de bactéria. E também essas bactérias elas vão ter afinidade por localidades úmidas do corpo. Por quê? Porque nessas localidades úmidas, geralmente elas vão encontrar também a presença de certos nutrientes que irão promover aí o processo de crescimento. Além disso, as bactérias, de modo geral, elas são importantes para a decomposição da matéria orgânica. Ou seja, quando nós temos desde uma queda de uma folha de uma árvore para o solo, assim como também a morte de um animal, essas bactérias elas vão ser responsáveis por esse processo de decomposição. Então, elas vão permitir reciclar aquela matéria orgânica que, por sua vez, irá permitir o enriquecimento do solo com aquelas informações que antes estavam presentes naquele organismo que uma vez foi vivo. Além disso, elas podem ser encontradas em todo o meio ambiente e apresentam um importante potencial biotecnológico. Por quê? Porque essas bactérias elas podem produzir substâncias que irão permitir a produção de certos medicamentos ou ainda elas podem ser utilizadas para compor alguns tipos de alimentos, né? Que nós temos aí, por exemplo, a presença de lactobacilos em diversos tipos de iogurtes que são bastante consumidos, né? Justamente para permitir aí a manutenção da microbiota normal. Contudo, nesta aula de hoje nós iremos focar principalmente no fato de que as bactérias também têm importância médica. Ou seja, elas vão ser capazes de causar doenças. E as doenças causadas pelas bactérias nós chamamos de bacterioses. Entretanto, também é interessante ressaltar que essas bactérias podem também causar as chamadas toxicoses, que são doenças que são adquiridas através da ingestão de toxinas que são feitas pelas bactérias. E para que um indivíduo ele desenvolva uma doença, tudo vai depender de algumas características, como por exemplo, o tamanho do inóculo, ou seja, qual foi a quantidade de bactéria que o indivíduo teve contato, assim como também a cepa bacteriana,
Ou seja, quais são as características bioquímicas, genéticas, fenotípicas que aquela bactéria possui. Então, tudo isso vai influenciar para que ocorra ou não um processo de doença. Além, né, da questão nutricional do indivíduo, a questão também da própria imunidade, entre outros fatores. E um exemplo bem interessante de doença associada à bactéria é, por exemplo, a salmonela. Que a salmonela, quando ela está em uma certa quantidade, ela vai ter a capacidade de produzir algumas toxinas. E quando nós nos alimentamos daqueles alimentos contaminados por essas toxinas, nós acabamos desenvolvendo um quadro de doença, que nós chamamos de salmonelose. Além disso, é interessante também falar que no nosso corpo nós temos algumas bactérias que elas são boazinhas até certo momento. Quando o indivíduo ele tem uma queda da sua imunidade, por exemplo, essas bactérias elas podem tornar-se patógenos oportunistas, ou seja, elas no primeiro momento estão ali nos ajudando na nossa microbiota. Entretanto, em um segundo momento, elas podem causar o desenvolvimento de doenças porque tivemos uma queda na imunidade. Um outro tipo de exemplo, por exemplo, é a questão de algumas infecções hospitalares, em que temos diversos micro-organismos que geralmente eles não causam infecções, como por exemplo alguns tipos de fungos também, como o fungo Rhodotorula, que ele é bastante conhecido, e ele não causa doença no indivíduo, a não ser que aquele indivíduo ele esteja geralmente com a imunidade baixa. Então, um micro-organismo que antes não era patogênico, ele tornou-se porque ele teve a oportunidade, portanto, um patógeno oportunista. Mas para que nós tenhamos essa doença, é importante que esse micro-organismo, em um primeiro momento, ele consiga adentrar no nosso corpo. E nós temos diversos tipos de vias que vão permitir com que essas bactérias entrem no nosso corpo. Como, por exemplo, através da ingestão de alimentos que se encontrem contaminados, através do processo da inalação, que uma bactéria bastante conhecida da gente é o Mycobacterium tuberculosis, que é o agente etiológico da tuberculose, assim como também o Mycobacterium leprae ou Mycobacterium lepre, que é o agente etiológico causador da hanseníase. Uma outra situação também se dá por meio das perfurações. Por quê? Porque nós temos a nossa pele íntegra. Contudo, quando essa pele é perfurada, as bactérias, por exemplo, que estão aqui presentes na superfície da nossa pele, elas vão ter a oportunidade de adentrar nesse local que foi perfurado, ganhar nossa corrente sanguínea e também poder causar aí o desenvolvimento de doenças. Sendo interessante ressaltar que, quando uma bactéria ela entra na corrente sanguínea, nós teremos aí a chamada bacteremia, que, como o próprio nome indica, é a presença de bactérias no sangue. E uma outra via bem comum também é por meio das relações sexuais desprotegidas, em que o indivíduo ele pode entrar em contato com diversos tipos de micro-organismos, tanto de origem bacteriana ou não, de outra origem. E um exemplo bem comum é a Neisseria gonorrhoeae, que é o agente etiológico causador da gonorreia, que é uma das ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis mais comuns que nós temos na atualidade. Então, em relação às características morfológicas, ou seja, como que aquele micro-organismo ele pode se apresentar, nós temos 3 representações principais, que são elas os bacilos, como nós podemos observar aí no slide, que ele vai ter essa característica mais semelhante a um bastão. Nós temos os cocos, que eles são arredondados, e nós temos também os espirilos. Os cocos, eles podem ser classificados de diversas formas. Quando nós temos a presença de 2 cocos, nós temos os diplococos, que um exemplo de diplococos é justamente a Neisseria gonorrhoeae. Quando nós temos a presença de 4 cocos, nós já temos a formação da chamada tétrade. Quando temos 8, nós temos a chamada sarcina. E outras 2 classificações que são importantíssimas
são a dos estreptococos, que nada mais são do que cadeias de micro-organismos, né? Eles, na verdade, de cocos. Esses cocos eles vão se organizar em cadeias. E temos também aí os estafilococos, que eles vão se organizar de forma a haver a formação de uma estrutura semelhante a um cacho de uva. Geralmente, na microscopia, pode acontecer de nem sempre a gente encontrar, por exemplo, os estafilococos tão bem caracterizados. Mas sempre que começamos a dar uma procurada maior na lâmina, sempre iremos acabar encontrando essas estruturas. Então, dentre esses tipos, eu destaco principalmente os streptococos e os estafilococos, porque na microscopia, ou seja, quando eu estou lendo uma lâmina, eles são bastante característicos. É interessante ressaltar também que os bacilos, eles também podem ser classificados como diplobacilos, desculpem, assim que no caso é quando nós temos 2 bacilos, e os streptobacilos, quando nós temos mais de 2. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as células, né? De forma geral, as células elas podem ser do tipo procarióticas ou células eucarióticas. As células eucarióticas são justamente as células que estão presentes nos animais, fungos, plantas, os eumíntos, né, que também são um tipo de animal, mas eles já estão dentro dos parasitas. E essas células, elas se diferem da célula procariótica justamente pelo fato de que ela vai ter um material genético bem organizado dentro de um núcleo e pelo fato justamente também de ter de terem diversas organelas. E o que são organelas? Nada mais são do que estruturas que vão permitir o revestimento das pequenas partes das células. Então, no citoplasma de uma célula eucariótica, por exemplo, eu vou ter um complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi ele vai ser envolto por uma membrana. Essa membrana, juntamente com esse complexo de Golgi, irão formar aí, portanto, essas organelas. Então, como é que eu sei a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica? Célula eucariótica, ela vai ter organelas. Células procarióticas não terão organela. E quais são os constituintes básicos de todos os tipos de célula? Então, basicamente, essas células vão ter membrana plasmática, vão ter citoplasma e vão ter também material genético, sendo que essas estruturas eu irei detalhar um pouquinho durante o decorrer da aula. A célula eucariótica, como eu já havia dito anteriormente, elas são aquelas que possuem núcleo e também presença aí de organelas. Essas células, elas apresentam a membrana plasmática, que permite a sua individualização. Ou seja, como elas possuem essa membrana, consequentemente, elas vão permitir o isolamento dessa célula do meio externo, o que permite, portanto, com que essa célula possa sobreviver e realizar as suas funções biológicas e bioquímicas de forma adequada. Já no interior dessa célula, nós vamos ter uma região que nós chamamos de citoplasma. E esse citoplasma, ele se caracteriza por ter uma grande quantidade de líquidos, né, de águas, nutrientes e diversos tipos de biomoléculas, e vai ser nesse citoplasma que nós vamos ter aí a presença das organelas, assim como também do material genético. E o núcleo vai ser justamente a parte da célula que vai conter o genoma, que vai conter toda a informação genética daquela célula. Já na célula procariótica, é importante ressaltar que esse tipo de célula bacteriana, na verdade, jamais ela vai ser pluricelular. A célula bacteriana ela sempre vai ser unicelular. Então, ela não vai formar micro-organismos pluricelulares. Também é interessante ressaltar que essas células bacterianas, elas não vão possuir um núcleo organizado ou verdadeiro, ou seja, elas não vão conter um material genético com uma membrana protetora. Elas vão ter simplesmente aquele material genético disperso na região do núcleo. Eu vou mostrar já já para vocês uma figurinha. E elas vão ter apenas uma região nuclear que vai ser chamada de nucleoide.
Então, o núcleo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um material genético com envoltório, que não é o caso das bactérias. E no caso das bactérias, a região que vai ter esse material genético nós vamos chamar de nucleóide. Então, o material genético, que vai ser o cromossomo, ele vai encontrar-se difuso no citoplasma devido justamente à ausência dessa membrana nuclear. Então, se eu não tenho essa membrana nuclear, consequentemente, esse material vai ficar muito disperso. E, né, o exemplo aí de célula procariótica justamente vão ser as bactérias, já que é o único exemplo que nós temos aí, assim como também alguns tipos de cianobactérias. Aqui na imagem, nós podemos observar uma estrutura completa das bactérias, em que a gente observa aqui primeiramente o quê? Primeiramente, a gente observa a presença de uma parede celular, em que essa parede celular ela vai estar localizada mais externamente. Alguns tipos de bactérias, como está representado aí no caso dessa imagem, elas vão apresentar também a chamada cápsula, porém nem toda bactéria apresenta cápsula. Quando apresenta cápsula, a cápsula vai ser a primeira estrutura, seguida da parede e da membrana plasmática. Depois, nós vamos ter já aí a questão do citoplasma. E nesse citoplasma nós teremos a presença do material genético, que nós temos tanto o DNA como nós também podemos ter a presença dos plasmídeos, e também temos também a presença de alguns ribossomos, que são estruturas importantes para a síntese proteica. Além disso, nós ainda teremos mais outras duas estruturas, que são as fibras e os flagelos. E agora eu irei detalhar para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas estruturas. Então, a primeira estrutura que nós estamos observando aí é a parede celular. A parede celular ela é muito importante, principalmente para os métodos tintoriais, como, por exemplo, a coloração de grão. Então, a gente tem que saber de cor acerca dessas estruturas bacterianas para podermos compreender a coloração de grão, que vai ser justamente a nossa próxima aula. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar uma célula bacteriana do tipo gram-positiva. E a célula bacteriana gram-positiva, ela vai ter uma única camada. E essa única camada, ela vai ser formada pelos chamados peptidoglicanos. E esses peptidoglicanos, eles vão ser envoltos pelos ácidos tecóicos que estão presentes aí nessa parede. Depois dessa parede, nós podemos observar aí já a presença, mais na região de baixo, da membrana plasmática, assim como também de algumas proteínas. Como eu havia dito, né, essa parede ela vai ser formada principalmente pelos peptidoglicanos, os ácidos tecóicos e também nós temos a presença dos ácidos, dos lipídios chamados de lipotecóicos. Ácidos lipotecóicos, desculpem. Já a parede gram-negativa, ela já é diferente, assim, claramente nós já observamos uma diferença. Por quê? Porque primeiro que ela vai ser formada por duas camadas. A primeira camada, que é a camada mais externa, ela vai ser formada pelos lipopolissacarídeos, em que nós teremos polissacarídeos e o lipídio A, em que esse lipopolissacarídeo ele é também chamado de LPS. E ele é muito importante do ponto de vista imunológico. Nós também podemos observar ainda a presença de uma porina, que essas porinas são poros que vão permitir a entrada e saída de certas substâncias por essas bactérias. Então, nós podemos observar também aí que nós teremos toda uma constituição, né, de fosfolipídios e de outras características. Já quando olhamos mais na parte de baixo, nós poderemos observar que há algumas estruturas parecidas com bastões, que são justamente os peptidoglicanos, que é a segunda camada que preenche essa bactéria gram-negativa. E entre a primeira camada e a segunda camada, nós também teremos a presença do chamado espaço periplasmático, em que esse espaço periplasmático ele é muito importante justamente pelo fato de que ele vai permitir a atividade de diversos tipos de enzimas. Então, basicamente, o que nós temos que saber aqui? Nós temos que saber que a bactéria
gram-positiva, ela vai ter duas camadas, ela vai ter a presença de uma grande quantidade de substâncias lipídicas, como os lipopolissacarídeos, lipoproteínas e fosfolipídios, enquanto que a gram-negativa ela vai ter uma constituição mais simples, sendo formada por uma única camada. Além disso, é interessante ressaltar que os lipopolissacarídeos, eles também eles podem atuar também como endotoxinas, então eles podem ter também essa característica tóxica. E é interessante ressaltar que essas bactérias, elas têm a capacidade de expressar diversos tipos de proteínas em suas superfícies. E essas proteínas, como por exemplo, o lipídio A, o antígeno O, entre outros tipos de proteínas que não estão ilustradas nessa imagem, elas são importantes porque elas vão permitir a identificação de alguns tipos de espécies bacterianas, que são muito importantes, por exemplo, para a gente aí caracterizar, por exemplo, uma espécie de Streptococcus, que eles são divididos em diversos tipos de grupos, em A, B, C e assim por diante, como nós veremos nas próximas aulas. Já aqui nós podemos observar a estrutura após a parede celular, que é justamente a membrana plasmática. E a membrana plasmática ela vai ter essa característica de ser formada pelos fosfolipídios, e é interessante, por quê? Porque esses fosfolipídios eles vão permitir uma característica bem interessante. Por quê? Porque nós temos aqui, como observado na imagem, na parte superior, o fosfolipídio, e na parte inferior nós teremos as caudas de ácidos graxos. E esse fosfolipídio, juntamente com esse ácidos graxos, eles vão se organizar de tal forma que vai permitir com que o fosfolipídio ele tenha contato somente com as estruturas externas e que esses ácidos graxos eles ficam localizados internamente, permitindo, portanto, aí com que haja a formação dessa membrana. E quais são as funções da membrana? Elas, primeiramente, elas vão ter vão estar relacionadas com a permeabilidade seletiva. Ou seja, elas não irão permitir que tudo passe. Então, geralmente, para passar numa membrana, a substância ela vai ter que ter uma característica lipídica interessante. Entretanto, nós também observamos que, além dos fosfolipídios e dos ácidos graxos que vão formar a estrutura básica da membrana, nós temos também o quê? Proteínas. E essas proteínas, por exemplo, elas podem contribuir para que haja a entrada e a saída de certas substâncias, assim como também o carreamento. Além disso, essa camada bilipídica, ela vai permitir o processo de proteção. Nós temos algumas estruturas, por exemplo, que vão estar presentes nessa parede celular, nessa membrana celular, que irão impedir, por exemplo, o reconhecimento do sistema imunológico. Além de que elas irão permitir a proteção dessa célula contra agentes externos. Além disso, ela vai permitir a acomodação de proteínas e vai estar também relacionada com a secreção de enzimas que vão ter caráter hidrolítico. Ou seja, elas vão ter a capacidade de fazer a quebra de certas ligações químicas. Então, nós compreendemos que a parede celular ela vai estar mais externa e ela vai se diferir entre a gram-negativa e a gram-positiva, e compreendemos também que depois dessa parede eu vou ter uma membrana celular, que ela vai estar relacionada com a limitação da entrada de certas substâncias, uma vez que ela tem permeabilidade seletiva, assim como também ela irá permitir principalmente a proteção desses micro-organismos. Já aqui nessa figura, nós podemos observar uma outra estrutura, que falei para vocês, que quando presente na bactéria, ela vai ser a mais externa de todas. Essa estrutura é justamente a cápsula. Então, essa cápsula, ela não está presente em todos os tipos de bactéria, mas ela tem um papel importantíssimo. Ela vai ser aderida à parede, então ela vai estar colada a essa parede, e ela vai ser um importante fator de virulência. Por quê? Porque essas cápsulas, geralmente, elas vão ter a capacidade, por exemplo, de enganar o sistema imunológico. Ou seja, uma vez que ela permite enganar esse sistema imunológico, o nosso corpo não vai conseguir reconhecer aquele micro-organismo e destruí-lo.
Se o meu corpo ele não reconhece, ele não destrói esse micro-organismo, consequentemente ele vai ter a capacidade de se proliferar em número suficiente para desencadear danos nos nossos tecidos e, consequentemente, o surgimento de doenças. Além disso, a cápsula ela pode contribuir para o processo de adesão, que é um processo importantíssimo. Por quê? Porque é importante que a bactéria ela tenha a capacidade de aderir para ela poder entrar em contato com o seu tecido-alvo, um tecido que ela vai danificar. E, além disso, tem a capacidade da formação do biofilme, que esse biofilme ele é formado por uma grande quantidade de bactérias e elas vão fazer como se fosse uma espécie de camada protetora. Então, essa cápsula participa da formação desse biofilme, dessa camada protetora, que, por sua vez, dificulta cada vez mais a destruição dos micro-organismos. E os biofilmes, eles são muito observados, principalmente aí na parte da odontologia. Então, diversos tipos de doenças, né, relacionadas aos dentes, eles se dão porque as bactérias elas se proliferam em número suficiente e elas vão ter a capacidade de formar biofilmes, fazendo com que nós tenhamos dificuldade de fazer a retirada durante a escovação. Uma vez que esse biofilme ele dificulta essa retirada dessas bactérias, elas vão conseguir continuar se proliferando e continuar danificando os nossos dentes, que no caso são o tecido-alvo. Então, os biofilmes eles são muito estudados pelos odontólogos, principalmente com esse intuito de buscar substâncias que destruam esse biofilme mais facilmente para poder retirar essas bactérias. Então, assim, a gente vê como esse biofilme ele é de fato importante. Uma outra aplicação do biofilme, por exemplo, é um paciente, ele está internado e ele está com um catéter. Então, quando esse paciente está com catéter, as bactérias elas podem rodear esse catéter, colonizar, fazer a formação desse biofilme e continuar ali se proliferando. Então, fica muito mais difícil retirá-las. E elas vão continuar nessa localidade, podendo ocasionar no surgimento de doenças nos pacientes. Uma outra característica ainda é em relação a certos agentes de limpeza. Nem todos os agentes de limpeza eles vão ter a capacidade de destruir esses biofilmes, a não ser que eles estejam muitas vezes em concentrações adequadas. Mas nós temos uma grande quantidade de estudos que têm demonstrado que, por exemplo, a limpeza de macas em hospitais e outros instrumentos médicos hospitalares, elas ainda são muito pobres, porque muitas vezes quando utiliza-se faz a coleta daquele local, mesmo depois de limpo, ainda pode observar o crescimento de diversos micro-organismos. Isso pode estar relacionado justamente também a essa questão do biofilme, que vai impedir a retirada fácil desse micro-organismo. Uma outra característica dos biofilmes é que eles vão ter a capacidade de permitir a reserva de água e de nutrientes. E é muito importante que essa bactéria ela tenha nutrientes em quantidade suficiente para permitir com que ela possa se desenvolver até o processo, ou melhor, permanecer viva até o processo de invasão tecidual. Então, em relação à representação do material genético das bactérias, essas bactérias elas podem ter o DNA ou também elas podem ter ou também podem ter os chamados plasmídeos. Elas vão ter geralmente os dois. Então, na verdade, elas vão ter os dois. Então, o que acontece? O DNA, ele é relacionado principalmente à questão da sobrevivência da bactéria. Então, esse DNA ele sempre esteve lá, ele vai permitir a duplicação normal dessa bactéria, permitindo, portanto, com que ela continue sobrevivendo. Enquanto que os plasmídeos, eles já são diferentes, porque, primeiramente, que eles são circulares. E esses plasmídeos, muitas vezes, eles vão conter informações relacionadas à resistência. Então, enquanto o DNA ele vai estar relacionado principalmente à duplicação, o plasmídio vai estar relacionado principalmente a fenômenos de resistências bacterianas. Uma outra estrutura também, como nós podemos observar na imagem, são os flagelos. Os flagelos estão presentes geralmente, não sempre, mas geralmente, nós vamos encontrá-los nas bactérias do tipo gram-negativas. E esses flagelos eles vão estar acoplados na membrana. Quando nós observamos a imagem, nós podemos ver que
Essa estrutura flagelar, ela vai ter uma região que vai ser o corpo basal, e esse corpo basal ele vai ter a capacidade de penetrar toda a membrana até chegar à região do citoplasma. Após esse corpo basal, nós já iremos observar a presença do chamado gancho, e depois desse gancho nós teremos já o filamento, contendo aí o flagelo propriamente dito, que ele é formado pela flagelina. E qual a importância desse flagelo? Esse flagelo ele vai ser importante porque ele vai permitir a locomoção bacteriana. E é interessante ressaltar que sim, alguns tipos de bactérias não vão ter a capacidade de se movimentar. Elas não vão ter flagelo. Enquanto que as bactérias que têm flagelo, elas vão ter a capacidade de se movimentar. Morfologicamente, alguns tipos de bactérias, elas vão diferir também em relação à quantidade e à forma de apresentação desses flagelos. Quando elas têm um único flagelo, elas são monótricas. Quando elas têm mais de um flagelo, em ambas as extremidades, elas vão ser do tipo anfítricas. Quando elas têm mais de um flagelo em uma única extremidade, elas vão ser lofótricas. E quando elas têm flagelos rodeados por todo o corpo, elas vão ser chamadas de perítricas. Então, esse flagelo ele pode se apresentar de diversas formas, dependendo justamente do tipo de bactéria. Aqui, nós vamos observar nessa imagem o processo de transferência do material genético. Esse processo ele é bem interessante porque ele já vai trazer aquela informação do plasmídio, como eu falei anteriormente. Então, aqui a gente vai ter dois tipos de bactérias. E uma das estruturas que vai ser muito presente aqui nessas bactérias, aliás, uma estrutura que é necessária para a nossa compreensão desse processo é o chamado pili, ou pili sexual. Esse pili, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma bactéria doadora e nós vamos ter uma bactéria receptora, que muitos autores eles dizem que nós teremos um macho e a fêmea. Então, a bactéria doadora ou macho, ele irá doar o seu material genético para a bactéria receptora ou fêmea. Então, o que é que vai acontecer? A bactéria doadora, ela vai colocar o seu pili em contato com a bactéria receptora. Dessa forma, o que é que vai acontecer? Vai permitir com que o DNA plasmidial ou plasmídio ele possa ser perpassado da bactéria doadora para a bactéria receptora. E é interessante ressaltar também que esse peeling, essa estrutura que vai permitir a transferência do material genético da célula doadora ou macho para a célula receptora ou fêmea, também pode ser chamada de fímbrias. E esse processo ele é chamado de conjugação. Então vamos detalhar um pouquinho mais. Então, na imagem, né, na primeira parte da imagem, vamos observar que nós temos aí a conexão dessa fímbria, ou desse pili sexual, da bactéria doadora com a bactéria receptora. Depois, o plasmídio bacteriano, parte desse plasmídio bacteriano, ele vai ser repassado da bactéria doadora para a bactéria receptora. Na terceira imagem, nós podemos observar a transferência desse material e na quarta imagem, nós podemos observar a conclusão da transferência desse material. E essa troca de material de uma bactéria para outra por meio das fímbrias, nós chamamos de conjugação. Qual é a importância desse processo do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista da bacteriologia clínica, propriamente dito, e também para a saúde pública? Esse processo é importantíssimo porque uma bactéria doadora ela pode ter um gene de resistência muito grande e ela pode perpassar esse gene de resistência para uma outra bactéria, contribuindo aí para o quê? Para o aumento da variabilidade genética e para o aumento do surgimento de bactérias resistentes.
Então, assim, é um processo muito importante, né? Uma vez que nós temos aí, uma vez que essa bactéria ela vai perpassar essa informação, geralmente de resistência. Lembrando, né, que o DNA bacteriano ele vai estar mais relacionado com uma reprodução, enquanto que o DNA plasmidial ou plasmídio ele vai estar mais relacionado a questões de resistência. Outras estruturas que nós não vamos falar a fundo nessa aula, mas que também são importantes de serem citadas, são os ribossomos, que esses ribossomos eles se caracterizam por serem muito importantes pelo fato de que eles são capazes de sintetizar proteínas. Alguns autores dizem que os ribossomos eles são organelas, outros não. E o que a gente aprendeu no começo da aula, que célula procariótica ela não tem organela. Então, para nós, da bacteriologia, nós iremos considerar que esse ribossomo ele não é uma organela. Algumas bactérias também, como por exemplo componentes do gênero Clostridium e Bacillus, eles vão ter a capacidade de formar estruturas que são chamadas de esporos. Esses esporos, eles geralmente a bactéria ela perde todo o componente de água e faz a retirada de alguns nutrientes, ficando na sua forma latente. E esse esporo, portanto, ele é interessante para momentos de adversidade. Então, essa bactéria ela pode passar bastante tempo latente devido a esse esporo. Uma outra estrutura importante também são os mesossomos, que os mesossomos eles se assemelham na célula eucariótica à mitocôndria. Então, eles vão ser responsáveis aí pelo processo de respiração celular desses micro-organismos. Já em relação à questão da nutrição, é interessante que para que a bactéria cresça, ela tem a presença de oxigênio, dependendo do tipo de bactéria, que a gente vai ver que nem toda bactéria ela precisa realmente deste oxigênio, assim como também nitrogênio, carbono, água e minerais, assim também como fatores orgânicos, né, que são justamente a matéria orgânica, que muitas vezes elas necessitam para o seu crescimento. Em relação à temperatura, as bactérias elas têm um tipo interessante de classificação. Elas podem ser psicrófilas, quando elas crescem de 0 a 18 graus Celsius. Elas podem ser mesófilas, quando crescem entre 20 e 40 graus Celsius. Então, para nós da microbiologia, e mais especificamente da bacteriologia, né, que quando formados, né, atuaremos nos laboratórios de análises clínicas, é importante que a gente frise o estudo das bactérias mesófilas, que são justamente as bactérias de importância médica. E já as termófilas são bactérias que elas crescem em temperaturas de 50 a 80 graus Celsius. E as bactérias termófilas, elas são um importante problema, principalmente para as indústrias de alimentos. Por quê? Porque necessita-se de uma temperatura muito alta para poder destruir essas bactérias. E geralmente, mesmo que destrua essa bactéria, pode ser que ela deixe alguma toxina. E essa toxina no alimento ela pode causar o surgimento de doenças. Lembrando para vocês que para que uma bactéria ela produza toxinas, ela vai ter que ter uma quantidade suficiente de bactérias para poder justamente permitir com que haja aí uma situação adequada para a produção dessas toxinas. Então, uma única bactéria, ela de fato ela não vai ter tanta importância, mas sim um conjunto de diversas unidades formadoras de colônia. O pH para o crescimento é entre 6,5 e 7,5, né, que é o pH geralmente é que nós encontramos em diversos compartimentos dos seres humanos. E a água também ela é muito importante para essas bactérias, uma vez que essa água ela vai ser o solvente universal. Então, essa água ela vai ser importante para que essas bactérias elas possam desenvolver as suas os mais variados processos bioquímicos. Certo, pessoal? E já em relação às fontes de energia, né, falando um pouquinho aí do oxigênio, nós temos bactérias que elas são tipo aeróbicas. Então, elas precisam de oxigênio. Nós temos as anaeróbicas, que são as que não precisam de oxigênio. E as anaeróbicas, elas podem ser facultativas, ou seja, é uma bactéria que cresce tanto com oxigênio como sem oxigênio. Ou seja, o oxigênio é facultativo, o oxigênio ele é opcional para esse tipo de bactéria. E também temos as anaeróbicas estritas, que são bactérias
que elas só irão crescer justamente na ausência desse oxigênio. Além disso, nós temos algumas bactérias que elas são fotoautotróficas, ou seja, elas vão ter a capacidade aí de utilizar a luz para produzir o seu próprio alimento, e outras que não vão ter essa capacidade mesmo com a presença de luz. Um outro dado interessante que nós temos aí que comentar para que nós tenhamos essa visão inteira acerca das bactérias é acerca do seu crescimento. Então, as bactérias elas vão ter 4 etapas de crescimento, que são elas a fase inicial ou fase lag, a exponencial ou logarítmica, a fase 3, que é estacionária, e a fase 4, que é a fase de morte ou declínio. Então, vamos lá. A fase 1. A fase lag, ela vai ser aquela fase de adaptação. Ou seja, vai ser aquela fase em que as bactérias elas ainda estão se adaptando àquele local na qual elas estão. Quando elas produzem as enzimas necessárias, elas se adaptam a esse local, elas conseguem, portanto, se alimentar, né, se desenvolver, nós teremos o quê? O processo de multiplicação bacteriana. Então, da fase inicial, nós já temos aí a fase exponencial ou logarítmica. Por quê? Porque elas vão crescer rapidamente. Que depois, né, dessa fase exponencial ou logarítmica, ou seja, depois que elas já produziram as enzimas, se alimentaram e se desenvolveram, nós vamos para a terceira fase, que é a fase estacionária. Estacionária por quê? Porque nessa fase, a quantidade de nutrientes ela vai ser só a quantidade necessária para a permanência das bactérias. Então, com o passar do tempo, os nutrientes eles vão faltar e nós também teremos aí o acúmulo de material tóxico. Então, nessa fase estacionária, as bactérias não terão mais uma grande quantidade de nutrientes para continuar se multiplicando. Ou seja, a quantidade que morre é basicamente a quantidade de bactérias que vai continuar nascendo, digamos. E depois desse processo, quando nós temos a escassez mesmo desse nutriente, essas bactérias vão começar a morrer de fome propriamente dito. Então, nós teremos a fase de declínio ou fase de morte, né? Que é justamente a fase que vai ser caracterizada pela falta de nutrientes e, portanto, pela diminuição das bactérias, uma vez que elas não irão poder permanecer em grandes quantidades, já que não há alimento para todas. Aqui uma imagem, né, só para ilustrar também o processo de reprodução assexuada dessas bactérias, né, em que basicamente aqui nós podemos observar uma primeira bactéria, em que essa bactéria ela começa a fazer todo um processo de aumento da produção do seu material genético, né? Ou seja, ela vai duplicar o seu DNA. Uma vez que esse DNA seja duplicado, essa célula vai começar a sofrer um processo de bipartição. Ou seja, ela vai começar a se dividir. Então, uma única célula, ela vai se dividir em duas, formando, portanto, duas bactérias gêmeas. Qual é a desvantagem desse processo? A desvantagem desse processo é que essas bactérias elas não vão ter variabilidade genética. Interessante. Porque o que a bactéria A tem, a bactéria que nasceu, ou seja, a bactéria B, também tem. Então, diferente, né, do processo de conjugação, em que há toda uma troca de material genético, nesse processo não. Nesse processo não há de fato, uma troca de material genético. Na verdade, é o mesmo material genético, certo?